Olá, turma! Seja muito bem-vindo, colega, amigo, você que segue o Aurora de Cinema TV. Então, nosso papo aqui é sobre várias coisas da arte brasileira, da nossa cultura, da nossa potência como nação, cheia de cultura, muito rica, diversa, não é? Mas, sobretudo, eu falo de telenovela, que é a minha pesquisa acadêmica, desde o mestrado, é sobre telenovela. Então, hoje eu vou trazer um texto bem interessante para vocês, para a gente pensar, né? Porque muita gente fala sobre televisão e escreve e tal, e não tem um entendimento sobre telenovela o suficiente para comentar. Então começa só a falar muito sobre qual é o ator que vai sair da novela, quem é que vai entrar, que fulano não está dando certo, que o público não está gostando, enfim, deixa de analisar o que é mais importante, que é a qualidade da nossa teledramaturgia, sobretudo através de uma obra, né? Eu posso exemplificar através de uma obra Como Renascer. Que coisa linda! Eu estava revendo agora e me impressionando. Como é que pode tanta capacidade de criar histórias, de entrelaçá-las, de ter um motivo para tudo, não tem nada solto, está tudo muito conectado. No capítulo 71, que eu estava revendo agora, porque o nosso próximo vídeo eu vou comentar sobre este capítulo, que é, olha, daqui, tá? Fantástico. Então, deixa eu ler esse texto aqui bem interessante para vocês. Olha, há uma contemporaneidade inevitável nas estéticas de meios conservadores como os de massa. As estéticas da grande arte têm um caráter intemporal e superam esse conflito. A televisão é uma atividade contemporânea, ou seja, trabalha a coincidência entre o tempo no qual funciona e a sua linguagem. A estética da televisão é uma reelaboração do já sedimentado artisticamente e destinado a operar na superficialidade, porque precisa apenas dos sentidos para ser alcançada de pronto. É, porém, uma estética e com regras próprias. Algumas até muito peculiares, como as que derivam do trato eletrônico, das características lúdicas e da multiplicação de imagens e sons propiciada pelo bombardeio de luzes e impulsos eletromagnéticos. É uma estética kitsch que vive da necessidade de apreensão imediata e também da imediata dejeção. Outra característica da TV é possuir duas pautas simultâneas de leitura, vídeo e áudio. Funciona como a pauta de leitura do piano. Na mão direita, a melodia, na esquerda, a harmonia. Paralelismo de emissões. O discurso lógico, parte áudio, falada ou fala, nos faz supor que o efeito televisão vem apenas pela palavra, ao que é manipulado, ao que é vendedor, ao que inculca ideias, ao que traduz o discurso dominante. Entretanto, a televisão possui a pauta de leitura da imagem, com código de operação concomitante e significação divergente. O código verbal é, por definição, racional lógico, encadeado, tendente à logicidade. O visual não. É lógico, é arracional, é emotivo empático, enquanto o discurso tende à logicidade, à racionalidade, ao encadeamento, a imagem é desestruturante, perturbadora, devido às suas características poetizante, surrealistizante e dramatizante. Diante do elemento emotivo da imagem, arrefecem as regras do real, do lógico, do racional, do objetivo. Essas regras, pertencentes ao discurso verbal, trazem a convicção de que televisão deveria se chamar teleempatia, a empatia vivida ao longe. Olha só. A telenovela brasileira, história, análise e conteúdo, livro de meu querido amigo Arthur da Távila, saudoso mestre Arthur da Távila, de 1996, tá? Arthur foi o pioneiro nos estudos de televisão, de análise de televisão, que ele fazia diariamente no jornal O Globo, tá? Sempre analisando
arte e cultura brasileira, mas sobretudo telenovela. Era o prato principal dele e também o espetáculo televisivo, né? Então, quando muita gente me pergunta, mas você vê coisas na telenovela que eu não consigo ver, você fala coisas que eu não percebi e tal. Aí eu comecei a dar uma volta na minha cabeça e pensar e tal. Eu me formei vendo, né, teatro, cinema, dança. Meus pais sempre me levaram para ver tudo que é espetáculo de arte. Eu ganhava muito disco, ia muito para teatro e tal. Mas eu via televisão também. E só via lendo as crônicas de Arthur, lendo os comentários, as análises que ele fazia. Então, como é que eu me formei? Eu me formei vendo a televisão, a telenovela, todas essas outras artes que eu falei para vocês, e em paralelo eu estava lendo o cara que analisava a telenovela, que era filósofo, que era jornalista, formado em direito, diretor de televisão, foi exilado do Brasil e dirigiu televisão no Chile muitos anos. Então, olha só o professor que eu tive, o mestre, né? E eu era ainda uma adolescente, eu nem sonhava ainda em fazer jornalismo. Uma das pessoas que me inspirou a fazer foi ele, né? Mas a propósito, né, já falei aqui para vocês que telenovela é capítulo, né? Que a obra, a gente não é uma arte tradicional, a comunicação de massa, não é? Não, a arte que está na comunicação de massa, como a teledramaturgia, não é uma arte tradicional que você só consegue assistir, você só conseguia, né? E você tinha uma obra inteira para você analisar, a obra pronta, né? Você vê um quadro, tá pronto, o livro tá pronto, o filme tá pronto. A telenovela não, ela vai sendo feita junto com o público é coautor, não é? Então isso é uma característica, não é que ela é menor nem pior do que as outras, é uma característica da telenovela, ela é feita junto com o público. Então tá um bafafá muito grande nas redes, se deve fazer remake, se não deve, que Renascer não tá dando audiência suficiente, que não sei o que. Olha, isso é um crime dizer um negócio desse, porque Renascer, se não estiver dando audiência, os pícaros de audiência, que outras novelas que são muito apenas vendedora realmente de produtos, aí problema de quem não tá conseguindo assimilar. Mas a novela é um primor. Então eu revendo o capítulo 71 e qualquer um que eu reveja eu me convenço ainda mais disso. Que coisa, que novela! É pra gente aplaudir de pé todos os capítulos. Mas a propósito disso, o que me chama mais atenção nessa grande discussão, né, grande entre aspas, nessa discussão que não para de rolar, deve fazer remake ou não deve? Aí eu fico me perguntando, é assim, onde é que se aprende no Brasil a fazer telenovela, hein? Porque no Brasil tem escola de tudo, se ensina tudo, se aprende tudo. E telenovela, onde é que a gente aprende? Porque a gente tem escola no Brasil de teatro, de cinema, de fotografia, de dança, de performance, de circo, não é? De malabarismo, de piano, de violão, de tudo a gente tem escola artística no Brasil, não é? Então como é que se aprende, se faz isso? Como é que se escreve roteiro de cinema? Como é que se escreve projetos, né? Então tem projetos artísticos, né? A gente sabe que tem, não é, diversos cursos, faculdades, cursos livres, cursos rápidos, enfim. E telenovela, onde é que a gente aprende? Por que não se tem no Brasil uma escola ou várias escolas para ensinar as pessoas a fazer teledramaturgia, que é uma coisa dificílima de se fazer, justamente porque reúne várias artes, então tem que ter um conhecimento muito grande, e até porque é feita ao sabor em que é exibida. Então cadê as escolas que não ensinam, não é? Onde um jovem que queira fazer isto, não é? Que é o produto brasileiro de cultura que mais vende no mundo, é a telenovela, o nosso produto cultural brasileiro que mais nos representa é a telenovela, e não tem onde um jovem aprender a fazer para viver disso, não é? E para aumentar, né, o número de escritores e diretores, de gente que faz telenovela. Então é isso que eu deixo com vocês hoje, como pergunta e interrogação, para vocês me ajudarem a entender isso, tá? Um grande abraço para você, obrigada por seguir o Aurora de Cinema e TV.